Queridos amigos, irmãos, companheiros da luta, que a paz permaneça com todos nós. Trazemos o abraço do Centro Espírita Leon Denis e que possamos conversar um pouco sobre a influência dos Espíritos em nossas vidas. O grande pesquisador espírita, Hermínio Correia de Miranda, ele vai abordar no seu magistral livro Condomínio Espiritual a breve e tormentosa existência de Mary Rolfe. Um caso bastante interessante, porque ele vai acontecer no período do início, vamos assim dizer, dos primeiros fenômenos de Hydesville, naquela época em que nós, muitas vezes, recebemos as informações de diversas manifestações nos Estados Unidos da América do Norte. Esta garota, Mary Rolfe, ela reencarna em 8 de outubro de 1846. Para quem recorda-se, do 31 de março de 1848, 2 anos depois, nós vamos ter os fenômenos de Hydesville, com as irmãs Fox e toda aquela movimentação. Na cidadezinha de Huasteca, ela vai passar por momentos bastante tormentosos. A felicidade inicial dos seus pais, Ace e Anne Rolfe, depois vai se tornar uma certa preocupação, porque a garotinha, logo nos primeiros meses e logo no primeiro ano, no ano seguinte, em 1847, ela vai apresentar crises bastante inexplicáveis. O pesquisador, na época, que era o Dr. Stevens, ele fica sem termos para definir o que acontecia com aquela garotinha, que com 1 ano de idade, ela já tinha o que ele denominou de fit, um termo em inglês, espasmos, convulsões, essas coisas que ele não conseguia explicar como aquilo era tão intenso numa garota de apenas 1 ano de idade. E os anos vão se passando e ela então começa sempre a perceber e a sentir coisas estranhas envolvendo-a naquela experiência física. E aos 13 anos ela vai ter convulsões sucessivas, crises bastante intensas que aconteciam de 3, 4 e 5 em 5 semanas. Ela apresentava essas crises e que realmente ninguém sabia como direcionar isso. E o psiquiatra também, ele não tinha as ferramentas que hoje nós temos na doutrina espírita. Aos 15 anos, então ela vai se intensificar, essas crises vão se intensificar e realmente fica não mais espaçada com 5 semanas, mais de 3 em 3 semanas, de 2 semanas, essas crises começam a acontecer e ela então vive essa experiência muito difícil, muito dolorosa e para sua família também. Ao chegar aos 18 anos, continuando com suas crises, suas angústias, ela um certo dia toma de uma faca e se agride de uma forma tão violenta no braço, perde muito sangue e passa das 9 da manhã às 3 da tarde desacordada. E as crises começam a se intensificar cada vez mais, até que 1 ano depois, aos 19 anos de idade, ela falece. De tanta perturbação, de tanta crise, de tanta interferência que ocorre no seu psiquismo, sem que as pessoas naturalmente soubessem o que estava acontecendo. Então, aos 19 anos, no ano anterior à sua morte, ao seu falecimento, reencarna outra garotinha a 10 quilômetros dessa cidade, Huasteca, é estado de Illinois, nos Estados Unidos. 10 quilômetros dali. O nome também era Mary Lawrence. E ela então começa desde cedo, essa outra garotinha, a sentir coisas estranhas também na sua existência. E a família dessa
dessa nova criatura influenciada por coisas que não se explicavam, sobrenaturais, elas então passam a viver também de uma forma bastante conturbada. Ela passa 13 anos também com essas dificuldades, até que em um determinado momento ela começa a perceber e a definir que realmente existe pessoas que falam, que tentam de alguma forma se comunicar com ela no quarto, e ela, com o passar do tempo, começa ao que hoje nós conhecemos por incorporações. Começa a receber aquelas entidades, um fenômeno que nós conhecemos como psicofonia. E então, as entidades espirituais, no caso dessa nova Lawrence, ela se intensifica ainda bastante, esses casos começam a intensificar-se, a tal ponto que acontecia um verdadeiro condomínio espiritual. Daí o título do livro de Hermínio Miranda, Condomínio Espiritual. Mais de uma entidade tentando se comunicar com aquela jovem. E então começa-se a assistência, nessa época já tinha acontecido os fenômenos de Hydesville, e começa-se a tentar possibilitar alguma compreensão e de alguma forma que se externasse o que era que se desejara. Só que num determinado momento, quando tinha algumas entidades que ela percebia, diversas entidades querendo se comunicar, ela dá a possibilidade de um desses espíritos se comunicar. Era exatamente a outra, Mary Rolfe, né? Ela então começa a se comunicar através desta nova garota. E um fato interessante começa a acontecer, porque de certa maneira ela se apodera. Kardec, nos primeiros estudos, fala da possessão. E quando a gente fala em possessão, quando a gente estuda, a gente quer trocar por subjugação. Porque a possessão dá a ideia de apoderar-se totalmente do corpo. E nós sabemos que o espírito, cada um tem seu espírito e ninguém pode se apoderar em definitivo daquele corpo. Então, as perturbações com a nova garota começaram a se intensificar, mas aí foi permitido que essa criatura se comunicasse. E então ela diz quem ela é, que morava, né, que tinha reencarnado a 10 quilômetros ali próximo, e que tinha realmente esses parentes, e começou a dizer da sua família, e logo, comunidade pequena, localizou quem era aquele espírito que estava se comunicando. E então se permitiu que acontecesse aquelas comunicações. Mas o que não se esperava era, de certa forma, uma espécie de possessão que o espírito de Mary Rolfe produzia em Lawrence. E então ela se apoderou de tal forma que parece que não mais existia a personalidade daquela criatura que estava dando aquela médium, que estava dando aquela oportunidade. Os fatos foram tão intensos, tão reais e tão verdadeiros, que a família foi comunicada, e quando a família chega para conversar com a entidade espiritual, choro, lágrimas, emoções, o espírito reconhece todo mundo, diz logo todas as coisas, e então não mais libera momentaneamente o corpo da outra médium. Esses fatos persistiram nos outros dias de uma maneira tal que ela não a reconhecia a família que ela estava vivendo, e sim a família onde ela tinha reencarnado em outro tempo. Quer dizer, a médium não mais tinha um controle de tudo aquilo. Chegou-se então à conclusão: leva agora Lawrence para morar na casa dos pais de Mary Rolfe. Perceberam? Então ela vai passar mais ou menos 3 meses sob a influência espiritual do outro espírito, morando com a família que ela vivera anteriormente, porque não tinha mais nenhum contato, nenhum acesso, nenhuma afetividade com essa família que a médium estava dando liberado. Estava liberando aquela oportunidade. Então, é um caso
de uma quase possessão. Um espírito passar meses com uma outra personalidade, vivendo com a família que ela tinha antes de desencarnar, criando assim uma condição bastante extraordinária. Porque hoje, quando nós conversamos ou estudamos sobre a mediunidade, a gente sabe que uma reunião mediúnica demora 1 hora, né? 1 hora e meia. As incorporações são mais tranquilas, não devem ser demoradas, não se passa mais de 15 minutos, 10 minutos, né? Para que não haja o desgaste do médium. E nesse caso ela ficou 3 meses. 3 meses, vamos dizer assim, praticamente incorporada àquela nova criatura, né, que estava dando acesso às suas experiências. Então, esses relatos, que foi acompanhado pelo Dr. Stiers e pesquisado profundamente pelo nosso grande Hermínio Miranda, nos traz realmente uma compreensão de como os espíritos influenciam na nossa vida. E na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec formula se os espíritos influenciam nossas vidas, e eles dizem muito mais do que imaginais, a ponto de vos dirigirem. Foi o que aconteceu no caso lá da nossa irmã Mary Rolfe. Então, as relações do mundo espiritual com o mundo material não é de hoje, essas relações são antigas. Nós podemos encontrar essas informações na própria Bíblia Sagrada. Nós temos diversas comunicações. Logicamente que nós não temos uma prova científica dessas comunicações se nós pegarmos apenas as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Mas hoje também nós sabemos que diversos pesquisadores não espíritas estão perfeitamente conscientes e com dados e com provas, com casos como Barnagi, 1000 casos, como outro, Moody Júnior, diversos pesquisadores que já comprovam a realidade das interferências do mundo espiritual, das possibilidades que nós temos de ter esse intercâmbio, trazendo informações que muitas vezes nos trazem algumas surpresas, né? Nós que conhecemos o processo reencarnatório, nós que sabemos dos nossos compromissos do passado, muitas vezes nós recebemos essas informações no intuito de que nós possamos progredir. Porque a mediunidade, as informações do mundo espiritual, não é para o nosso deleite, não é para a nossa curiosidade, e sim, tudo na natureza tem uma finalidade útil. A mediunidade não está aí para que nós possamos saber o que vai acontecer amanhã, o que eu fui no passado. Isso aí basta ir na internet, né? A rainha do Egito, né? Todo mundo vai lá, procura, acha, né? Fui rainha, foi não sei o quê. A internet diz isso aí. Mas nós sabemos que o procedimento não é bem assim. Tem um motivo para que aquelas revelações possam ocorrer. Então, quando algo acontece, algo é revelado no plano espiritual, podemos ter certeza que tem uma finalidade útil. Não é para deleite dos nossos prazeres. Então, as relações deste mundo espiritual com o mundo material, como falamos, podemos encontrar no Velho Testamento. Existe um livro, não sei se vocês já ouviram falar, no Velho Testamento, inclusive ele é um deuterocanônico, quer dizer, é um livro que foi, que os livros canônicos, né, da Bíblia, depois teve o deuterocanônico, que são aqueles que foi uma segunda vez que foram avaliados como sendo canônicos. É o livro de Tobias. Esse livro de Tobias, que consta naquela primeira tradução da Septuaginta do grego, em 14 capítulos, ele vai contar a história de um senhor chamado Tobit, que era pai, que foi pai de Tobias. E esse Tobias, que era o filho do Tobit, ele foi direcionado a ir a uma determinada cidade distante que ele não conhecia, e o Tobit, que era um homem muito bom, intuitivamente, inspiradamente, disse que ele haveria de encontrar alguém para que pudesse acompanhá-lo nessa jornada. Na verdade, ele ia receber uns bens, uns recursos que alguém devia numa cidade distante, e o filho seria
portador, né, dessa cobrança, vamos assim dizer. E o fato é que o rapaz, o Tobias, parte. Está lá no livro a história todinha, bem longa. E ele parte e ele vai encontrar na estrada um jovem. E ao encontrar esse jovem, ele pergunta se o jovem conhecia a cidade tal, para que ele ia, se conhecia o caminho. E o jovem disse: conheço todos os caminhos aqui. Já fui muitas vezes, conheço todos os percursos que possais imaginar. Tobias, muito satisfeito, entra com o jovem na casa do pai para dizer que seria ele, aquela pessoa que iria conduzi-lo. E então eles ofereceram os recursos, que ele pudesse ir, que ele seria bem remunerado, que eles estariam muito agradecidos, e perguntou qual era a família, né, a descendência daquele israelita, que era um israelita, o jovem, mas que ele procurava não dizer muito assim, que não tinha tanta importância, mas depois ele colocou uma descendência para acalmar o pai de Tobias, o Tobias. O fato é que eles passaram diversos dias na jornada, resumindo a história que é longa, eles retornam e no retorno ele vai se revelar quem era o jovem. Era o anjo Rafael, um daqueles 7 arcanjos, né, que a Igreja Católica tem as suas venerações. Então, era o arcanjo Rafael, ou seja, era um espírito materializado. Um espírito materializado que passou alguns dias com o Tobias. Então, nós temos essas informações maravilhosas da influência dos espíritos, porque a ajuda desse anjo, desse espírito, foi vital para o caso de Tobias, para que ele pudesse lograr êxito. Então, a compreensão disso nos possibilita ampliar a nossa percepção da vida, saindo um pouco da materialidade e entendendo que estamos sujeitos a essas influenciações. Nós podemos ser influenciados por espíritos imperfeitos. O que vai acontecer? Os espíritos imperfeitos são normalmente aqueles espíritos ainda atrasados, que ainda persistem no mal, né? Nas zombarias, nas vinganças, nas armadilhas. E nós poderemos estar sob a influência desses espíritos que eles desejam, muitas vezes, nos arrastar para o mal. E muitas vezes também nós abrimos a nossa guarda de tal forma, de tal maneira, que entramos em sintonia, né? O pessoal do estudo aqui sabe o que é isso. A gente sintoniza com determinadas entidades espirituais por conta da nossa inferioridade. Todos nós ainda estamos num processo evolutivo e temos uma série de compromissos lá para trás. Então, entramos em sintonia com essas entidades espirituais e elas passam então a nos influenciar, passam então a nos prejudicar, a tal ponto que muitas pessoas têm um pavor, né? Tem gente que quer tudo, menos ver um espírito. Eu desde pequeno quis ver os espíritos e não deixaram. Até hoje eu não consigo ver um espírito, não sou médium vidente, não tive a mediunidade ostensiva, então o jeito foi dirigir as reuniões, né? As reuniões como dialogador, né? Já que não tinha. Mas tem gente que se pela de medo, como diz o ditado. Hoje nós estávamos na rádio, a gente faz um programa toda quarta-feira, na 98.7, na rádio lá, Cidadania, e o tema que ela propôs para gente, o fantasma dos mortos. Aí choveu o telefone, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um medo, né? Quando fala em fantasma, as pessoas já começam a se preocupar. Esses fantasmas nada mais são do que aqueles espíritos que viveram aqui e que partiram, e que de alguma forma ainda estão apegados. Então, se nós formos observar, as influências espirituais, principalmente em níveis inferiores, são de espíritos apegados. Quando a pessoa diz, aquela casa mal assombrada, tem até um livro de Camille Flammarion, Les Maisons Hantées, né, que são as casas assombradas, que ele conta diversos casos. E a pessoa viu o fantasma, viu não sei o quê. Significa que os espíritos não conseguiram se desvincular. Na verdade, não é nem para ter medo.
é para ajudá-lo. Quando a gente tem acesso a uma percepção de uma aparição, de uma visão dessa, é para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. A pessoa diz, eu não passo ali de jeito nenhum, né? A pessoa morre de medo de uma... Hoje é melhor a gente ter esses contatos do que andar. Eu deixei o carro ali atrás, eu não sei se eu chegava aqui hoje, ali, né? Quando você dobra aqui à esquerda. Então, o medo que nós temos é da insegurança. Agora, as influências espirituais, lógico que nós temos no nosso compromisso, elas não vão chegar ao ponto de nos matar, agora vão nos induzir, vão nos influenciar. Ah, vá, pula, suicida. Isso pode ter, mas o espírito não é culpado se você se suicidar. Você tem o livre-arbítrio para decidir. Agora, as tentativas são por quê? Porque nós fizemos as mesmas coisas, a gente aprende do espiritismo. A gente fez isso com ele. Quando a gente chega no centro espírita e diz, tira esse obsessor de mim, na verdade, foi você que o criou. Você é que foi o algoz dele no passado. Isso a gente tem que ter muita consciência para não querer afastar ou então pegar a palavra antiga que Jesus utilizava, que foi deturpada, expulsar os demônios. Né? As nossas igrejas pentecostais utilizam esse termo. Então o Espírito vai incorporar e eu peço aqui a vocês, o Espírito aqui, vamos queimar o Espírito. É coisa absurda, não sei se vocês já viram isso. Queima. Aí fica todo mundo aí, faz aquele couro. O pobre do Espírito sai correndo todo queimado, porque está com medo daquele negócio todo. Né? É um problema sério. Então, vai desencarnar de novo de medo, né? Vai morrer de novo. Então, nós temos que entender isso com tranquilidade, que existem essas influências. Nós estamos falando das influências dos espíritos inferiores. Eles podem realmente nos levar a condições terríveis, de fascinação, né? Só eu estou certo, né? Viu? Tem uns médios às vezes que estão certos, só eles estão certos, né? Aí Kardec alerta muito a gente refletir assim, quando... Você imagina assim, tem 10 certos e só 10 contra você, e só você com outro pensamento, observe que o errado é você. Porque não é possível, né? Só você tem aquela razão em todos os momentos. Então, essas influências sutis, que nós chamamos fascinação no Espiritismo, são as mais perigosas. Porque não se percebe bem. Mexe lá com o ego, né? Com o nosso ego. E nós vamos nos envolvendo, o Espírito revela... Pode ser até na macumba, viu, pessoal? Pode ser em qualquer local, não é exceção. A gente vai em qualquer ambiente lá, você vai e o Espírito lhe diz uma verdade. Você diz, ixi, é verdade. Aí vocês falam, ali realmente... Ora, claro que é verdade. Kardec não disse que os espíritos influenciam as nossas vidas mais do que a gente imagina, a tal ponto de nos dirigir? Então ele sabe qual é a novidade. Se você receber lá na macumba, ou no centro, ou numa reunião do Espírito Santo Evangelho, é a mesma coisa. Eles conhecem realmente. Nós somos acompanhados. O apóstolo Paulo, ele dizia que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Há 2000 anos atrás, Paulo já dizia isso. Uma multidão. Então, a interferência, as relações com o mundo espiritual são muito intensas. Aí um número aí, de 3 para 1, a gente não sabe mais nem a quantidade. Se a Terra tem 7 bilhões de encarnados, tem 21 bilhões de desencarnados. É claro que há interação. Eles estão no mesmo mundo, só que está no plano espiritual, nós estamos no plano material. Então, essas influenciações materiais, negativas de espíritos inferiores, elas acontecem, mas calma aí, não é o fim do mundo não, né? Não estamos trazendo aqui só o desastre não. Temos também a influência dos espíritos superiores, porque também somos filhos de Deus. Apesar de ter nascido em Mossoró, aqui nesse calorzinho e tal, somos filhos de Deus também. Então vamos ter a influência dos nossos amigos espirituais. Você lembra de uma imagenzinha? É que vocês são muito novos, eu sou mais velho, mas tinha em casa assim, um quadrozinho, né? No evangelho, assim, o culto do lar, né? Aí tinha um capetinha e um demônio assim, influenciando o menino traquina, né? Traquinas. Então tinha lá. Então, são essas influências que nós muitas vezes estamos sujeitos. Mas se nós temos a influência inferior, nós temos também
a influência é boa, superior. Então, os nossos benfeitores se tranquilizam e influenciam-nos. Basta que a gente queira ouvi-los, basta que a gente queira aceitar. Porque tem vezes que a gente sabe que a coisa não vai dar certo e vai, como dizia a mamãe, de rim, né? A gente vai porque realmente prefere aquela comodidade. Então depois nós vamos tentar culpar os espíritos. O clássico, né, da filosofia, as informações, Sócrates, por exemplo, que é seu daimon, né? Todo mundo sabe disso. Era o instrutor, o mentor de Sócrates. Influenciava constantemente nas grandes reflexões do filósofo. Nós temos também. Quem se lembra aqui, ou quem lembrou esse ano, de agradecer ao seu anjo da guarda à noite? Todo mundo se lembra? Vamos lembrar, né? Opa, muito bem. Porque às vezes a gente esquece, mas ele está aí. Ele está igual o arcanjo Rafael acompanhando Tobias. Nós estamos aqui com o nosso protetor na jornada. São espíritos mais evoluídos, não são espíritos puros, mas são espíritos melhores, superiores, que nos orientam para o caminho do bem. Então, essas informações começam a chegar até nós nas reflexões das perguntas de Allan Kardec. Que Allan Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos, ele foi o maior perguntador da história. Naquelas 1019 perguntas, se nós formos analisarmos, como o mestre, ele tinha uma relação, né, um direcionamento na sua reflexão para que aquela coisa ficasse esclarecida. Então ele vai começar, como falamos na pergunta 459, perguntando dessa influência. E também ele vai na 460 formular assim: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. É assim, né? Aí eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Não é isso? Então, muitas vezes a gente percebe que o pensamento não é nosso. E às vezes não agimos, nós reagimos. Quando alguém pisa no carro, quando alguém nos contradiz, a gente reage e se dá mal. A gente não age. Agir é reagir de uma forma diferente, né? É de tal forma que você capta aquela informação e tenha tranquilidade para não se prejudicar. Porque muitas vezes nós é quem nos prejudicamos mais quando reagimos a uma ofensa ou alguma coisa desse tipo. Então, ele vai dizer assim: se fosse útil que pudesses distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado um meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, a partir daí, no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 9, nós vamos compreendendo essa influenciação, né? Essa presença desses espíritos, que na verdade não são para nos atemorizar, e sim para que nós possamos perceber essa realidade, que às vezes acontece de uma forma intensa, como no caso citado do condomínio espiritual, diversos espíritos pressionando, como também na passagem de Jesus, quando vem aquele obsidiado e ele pergunta o que ele, né, está ali, né, desejando fazer, e qual é o teu nome? Ele diz, e ele respondeu dizendo: Legião, o meu nome, porque somos muito. Então, aquele espírito que estava ali obsidiado, na verdade não estava obsidiado só por um, era uma legião de espíritos, como nós sabemos que tem legiões no plano espiritual, tanto para o bem como para o mal. Então, essa realidade nós compreendemos bem e podemos estudá-las, tanto na reflexão das Escrituras, como também em diversos casos da própria literatura científica em dias de hoje.
Mas quando nós falamos do caso da garotinha que incorporou a outra que havia desencarnado, a Lu Hans, nós temos que entender que não existiu, é só lembrando que não existiu a possessão e que sempre é temporária. Para que se um dia acontecer com algum de nós, nem que seja por alguns momentos ou por algumas horas que isso possa acontecer, nós tenhamos a tranquilidade e a paciência. Eu não sei se... Eu sempre conto, eu não sei, às vezes que eu conto as coisas, pode até estar repetido, mas eu vou lembrar. Eu não sei se... Há muito tempo atrás, perdoe aqueles que já sabem, nós muito iniciantes, né, sem conhecer esses mecanismos, né? O tempo a sociedade, viu, vocês são, era lá onde é o NEC hoje, né? E isso em 1981, 2, 3, por aí. E uma entidade incorpora no grupo, nós muito novos, né? E terminou a reunião, por exemplo, 9 horas, e o espírito incorporado lá com a gente deu 8h30, 9h30, 10, 10h30, 11, e nada, né? E nós começamos a ficar cada vez mais, né, ansiosos. Eu mais novato também, vendo aquela situação. Em nome de Deus, se retire. E só faltou fazer o exorcismo. Quem assistiu aquele filme, O Exorcista? Só faltou fazer aquilo. Daqui a pouco saiu a pessoa andando com aquela... Né, por sinal, um filme bastante interessante, né, O Exorcista, para quem tem, né? E então ninguém conseguia. Um determinado momento, uma pessoa, um dos componentes nossos, que era bem humilde, não tinha instrução, não tinha nada, amigo nosso, e ele então, depois de todo mundo tentar, ele, como era mais humilde, mais simples, os sabichões, que éramos nós, não conseguiu nada. Ele se levantou, chegou lá para o Espírito e disse: se arretire em nome de Deus. Falou errado, nós rimos, mas o Espírito foi embora. Humildade. Nós temos que ter humildade. Não adianta. Quem assistiu o Exorcista, não adiantava lá o Mary, os padres lá tentando. O Espírito só se diverte com aquilo. Não adianta aquelas fórmulas. Tem que ser um pouco da moral. De você ter aquela condição. Não é perfeição não. Mas pelo menos, né? Mais ou menos aprumado, como diz, ele não seja tão troncho, né? Para que o Espírito não dedure a gente. Porque senão ele vai dizer, como já aconteceu em reuniões, que a gente não vai dizer quem for, né? Foi doutrinar, ele disse: e você, bêbado lá no bar, tá. O doutrinador se acabou. Nunca mais. Essa pessoa nunca mais doutrinou, dialogou não. Aí, o que adianta a gente se fazer pro bonzinho? Eles estão aqui influenciando, eu não posso negar que eu sou ruim não, né? Nós somos ainda muito imperfeitos, né? Mas se o desejo é servir, se nós somos imbuídos de bons pensamentos, de propósitos, né, realmente edificantes, nós vamos conseguir colaborar, nós vamos proporcionar que essas influências espirituais possam ser abrandadas, amenizadas. A nossa função como médios, dialogadores, passistas, etc., é exatamente de enfermeiro, é a enfermagem, para ajudar. O espiritismo é voluntarismo, tem que ser voluntário, tem que se dedicar se realmente quer fazer, e também não é obrigado. Mas se você não tiver o desejo de ajudar, de servir, se for só por curiosidade, ele não se arretira de jeito nenhum, né? Fica na mesma condição. Então, os espíritos, eles vão penetrar nos nossos pensamentos, eles vão ver o que nós fazemos, conhece muitas vezes os nossos mais íntimos segredos. A gente tem que ter cuidado. Na igreja sempre falava isso, né? Tem um católico que tem pensamentos, palavra e obra, se eu não me lembro mais, né? Não pecar, não tem nenhum ex-católico aqui não, por pensamento, palavras e obras, não é? Então, a gente pensa e a coisa acontece. Hoje, quando nós estudamos Espiritismo, a gente estuda as ideoplastias, que significa, pensa-se e a coisa acontece no plano espiritual. Então, bem santinho e pensando errado, cheio de companhia inferior atrás. Não adianta querer ser o que não é. Então, a força do pensamento, ela é vital para a nossa existência, a ponto de construir cidades no plano espiritual.
A gente já falou isso aqui outra vez. Como é que foi construído o nosso lar? Todo mundo já ouviu falar aqui no nosso lar, né? De André Luiz. Os arquitetos siderais, espirituais, criam a cidade pelo pensamento. Não tem tijolo, não tem nada não. É pela modulação do pensamento. Então, essa força que nós temos do pensamento deve ter um certo controle. Nós devemos ter um certo cuidado nas nossas emissões para que eles não fiquem observando, rindo das nossas fraquezas e que muitas vezes nos atrapalhem na hora das nossas atividades. E aí nós vamos ver que realmente temos uma série de espíritos que nos protegem, que nos amparam, para que nós possamos não cair nessas armadilhas. E muita gente às vezes se envolve até com pactos, né? Pactos com Satanás, né? Hoje não tem mais isso não, né? Mas o Goethe, né, o grande escritor alemão, tem o Fausto, né, aquela grande peça teatral, né? Ela fala exatamente daquela criatura que pediu 24 anos a Mefistófeles, né? Para que ele pudesse dar as condições, que ele conseguisse uma mulher mais bonita, as coisas, né? E então vai fazer um pacto com o Satanás. Não existe esses pactos. O Satanás não tem esse poder. Deus não permite certos pactos, não, né? A gente aqui muitas vezes se ilude e os espíritos acham graça, ficam rindo das nossas infantilidades. E nós muitas vezes nem percebemos que existe esse comando. Então, meus irmãos, influenciam-nos, estão sempre conosco, mas não é só para o mal, não. Nós sempre temos os nossos protetores. Nós temos que ter cuidado, porque existem bênçãos, existem maldições. E as maldições, principalmente as que nós emitimos, retornam para nós mesmos. E aí nós atraímos entidades infelizes que passam a ser as nossas companhias. E quando nós conseguimos nos superar, quando a gente consegue refletir nos ensinamentos, na própria codificação, quando vamos ver aquela passagem de Santo Agostinho, lá na pergunta 919, o conhece a ti mesmo, quando a gente procura meditar um pouco, nós vamos agir de uma forma mais fraterna e mais cordata, atraindo as entidades benfeitoras para todos nós, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. As entidades benfeitoras estão aqui, nesse momento. Nós temos a certeza disso. Eu não sou vidente, mas se tiver médium vidente, ele vai perceber e vai relatar. E nós somos auxiliados. Nós somos até operados aqui sem nem ver. Existe instrumentação espiritual, existe equipamento, existe também o merecimento para que a pessoa possa ser beneficiada deste amparo maior. Para fechar, finalizar, mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, para que a gente reflita. Pode, 475, Kardec formula, pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Será que uma pessoa por si mesma consegue se libertar? Porque geralmente ele vai logo lá na casa do caminho receber um passe, né? Aí ele pergunta, e como é que pode? Se a pessoa não tiver essa condição, essa oportunidade. E os benfeitores respondem, sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Essa é a resposta dos espíritos. Às vezes não é necessário que eu me ajoelhe, que eu venha tomar passe o ano todinho, não. Eu preciso ter uma vontade firme de querer realmente que aquilo aconteça. Eu tenho que emitir esse desejo. Eu tenho que acreditar nisso para que realmente eu consiga me libertar. Eu preciso me conscientizar que eu sou imperfeito, mas que eu também posso pedir, vibrar pelos os nossos irmãos necessitados. O maior antídoto da obsessão é a prece. Que Deus nos abençoe. No mínimo hoje.